Em notícia de última hora, os Estados Unidos estão alertando que os cidadãos americanos devem evacuar na Venezuela. Isso chama atenção, evidentemente, porque quer dizer que não parece que as coisas vão se acalmar lá na Venezuela. Evidentemente, isso preocupa porque os coletivos chavistas armados estão procurando cidadãos americanos, de acordo com o que foi relatado. Ou seja, isso está longe de terminar. E bom, acredita-se que desta vez o risco seria principalmente para os cidadãos americanos. Evidentemente, isso é uma possível ação de Diosdado Cabello diretamente, que é quem comanda os coletivos. Exatamente. E, bom, Washington está alertando que os coletivos armados chavistas estariam rastreando americanos. Isso, depois da captura de Maduro, exige uma evacuação imediata, segundo o próprio alerta do Departamento de Estado. Segundo o aviso, isso acontece basicamente uma semana após a captura de Maduro. Um evento que desencadeou uma série de reações internas, incluindo cortes de energia e também alguns distúrbios. Por outro lado, supostos acordos entre os Estados Unidos e o governo de Delcy Rodrigues. Atualmente, a Venezuela tem a classificação máxima no alerta de viagens dos Estados Unidos da América, não viajar devido a riscos que incluem tortura, detenção injusta, terrorismo, sequestros e aplicação arbitrária de leis locais. E sabe-se que, no comunicado oficial, é detalhado que esses grupos de milicianos conhecidos como os coletivos, essas pessoas que andam de moto, estão montando bloqueios, cortando caminhos e revistando veículos em busca de cidadãos norte-americanos ou simpatizantes. O governo norte-americano pediu aos cidadãos que abandonassem a Venezuela imediatamente e também aproveitou a recente reabertura dos voos internacionais. E, bom, desde março de 2019, os Estados Unidos não têm serviços diplomáticos na Venezuela. Recentemente dissemos que representantes do governo dos Estados Unidos foram a Caracas para reiniciar ou reabrir a embaixada. Mas está fechada desde 2019, por sinal, já há uma reação por parte do governo da Venezuela. Vamos a essa reação, mas enfim, a missão diplomática, evidentemente. Em Caracas, mesmo com o clima tenso, uma delegação americana liderada por John McNamara chegou para avaliar a situação e a possível reabertura da embaixada. O que o governo de Caracas disse? Houve alguma reação de Delcy Rodrigues ou o que aconteceu? O governo de Delcy acaba de se pronunciar sobre o alerta e diz que essa acusação se baseia em relatos inexistentes, voltados para fabricar uma percepção de risco que não existe. Ou seja, que o governo nega tudo? Nega tudo, né? Evidentemente, pois ele continua esperando que libertem os presos políticos. Os presos políticos continuam presos, libertaram alguns, mas a imensa maioria continua detida, como dissemos hoje em um relatório que fizemos à tarde. Os venezuelanos continuam buscando a liberdade, continuam tentando acabar com esse regime. Hoje, vários venezuelanos nos escreveram, tanto de dentro quanto de fora, e todos concordam em um ponto: o regime continua exatamente igual ou até pior. Ou seja, ainda não houve uma mudança. E sim, você pode comemorar a queda de Maduro, mas evidentemente o regime se mantém. E isso, bem, também mantém muita gente em suspense. Milhões de pessoas que agora mesmo não sabem, vivem com a incerteza do que vai acontecer, se realmente vai haver uma mudança ou não. Mas esse nervosismo chega até nas redes sociais, até para falar, não há isso. Vamos dizer que as informações são compartilhadas, da forma mais, digamos, cifrada possível. Ou seja, as pessoas não falam com liberdade, evidentemente por medo do que possa acontecer. E agora, se te vem com um comentário, uma foto, qualquer coisa, se você comemorou a saída do regime, seja na Venezuela ou até mesmo na Nicarágua, pode até ter problemas bem sérios. Também tem sido reveladas uma série de situações ao redor de Caracas, onde se observam movimentos militares, se observam movimentos desses coletivos. Não pararam, estão se armando. Há imagens desde o primeiro dia em que se via como esses grupos estão sendo armados pelos militares. A situação está longe de terminar. Os riscos, os perigos políticos, os perigos armados continuam sendo um problema. A infraestrutura de saúde está colapsada,
As falhas crônicas nos serviços públicos também continuam. Há um risco para os estrangeiros e, sobretudo, para a presença dos norte-americanos. Também foram relatados vários casos desses grupos de jornalistas estrangeiros que foram detidos. Eles são soltos ou têm o material confiscado e obrigados a apagá-lo. Isso também faz parte dessa dinâmica que continua, pois continuamente, como qualquer regime repressivo, permanece exatamente igual. Nesse sentido, não parece haver uma mudança verdadeira. E bom, o que sim, a única coisa que mudou é que não tem mais aquelas dancinhas que o Maduro fazia e esse tipo de coisa. Não, pois sim. Mas basicamente é a mesma coisa, só que pior, né? Porque pelo menos, não sei, sentia-se tanta tensão, não se via esses grupos checando celulares. Basicamente qualquer pessoa que passasse pelas estradas. Não há vida à noite na Venezuela, em Caracas, aparentemente, pelo que se relata, é uma situação estranha. Uma situação estranha. E claro, porque agora já veem que o assunto é sério. E agora estão com a paranoia de que vão ser pegos a qualquer momento ou que podem ir atrás de um deles. Eles fazem um cálculo, né? O mesmo cálculo que falhou para Maduro. Acham que nada vai acontecer com eles, que não vão ser perseguidos. Até que aconteceu também, bom, isso vem sendo reportado desde o dia 2. Que foram usados certos tipos de armas, que se armas sônicas, que se armas não sei quais. Bom, esse é um tema que também entra um pouco no mistério e tudo mais, porque evidentemente isso não é revelado. Ou seja, simplesmente existem testemunhos que afirmam esse tipo de coisa, mas também acaba se criando um pouco de lenda. Todos os tipos de situações, evidentemente. Sim, houve armas novas, isso é claro. E também vimos testemunhos sobre supostos zumbidos, não é? Também trata de uma arma sônica que aparentemente foi usada. E então, já que estamos nesse assunto, vamos ver, porque é isso que está acontecendo, digamos, dentro do tema do que é conduzido principalmente por Diosdado, mas há outra questão que é conduzida diretamente por Délcio Rodrigues e que também chama a atenção. Parece que vem um desafio ainda maior. Parece que só houve um rearranjo, tiraram Maduro, reorganizaram as coisas e tudo vai continuar igual ou até pior. Então, parece que é por aí mesmo. Vamos falar sobre esse tema, vamos para essa situação. Só deixa eu ver se estamos transmitindo. Sim, tudo certo, ótimo, já estou vendo, ótimo, já estou vendo que a comunidade está chegando aqui. Feliz fim de semana. Vamos às informações do que está acontecendo no mundo. Vamos com esse tipo de desafio que a própria Délcio Rodrigues lança, né? Esse personagem, que evidentemente continua gerando não só preocupação e incerteza, mas também não se sabe qual vai ser o enfoque que ele vai ter. Ele fala uma coisa e depois outra. Vamos discutir isso. Délcio Rodrigues estaria desafiando diretamente Donald Trump, agora sim, sem máscaras, né? Isso com certeza está sendo analisado pela equipe de Donald Trump. Porque, bem, em um momento ele dizia sim, o que Trump disser vai acontecer e ele fala com Diosdado, e sim, o que Diosdado disser e basicamente com quem ele falar. Ele diz sim para todos, mas nunca marca data. Chamam a presidente de encarregada, foi esse o título que deram a ela. De dizer presidente. Exatamente. Ele seguirá no comando enquanto Maduro e Silvia Flores estiverem detidos em Nova York. Délcio se pronunciou novamente como presidente interina da Venezuela. Após a captura do presidente Nicolás Maduro e sua esposa, diz: aqui quem manda é o povo venezuelano, e há um governo com o presidente Nicolás Maduro, afirmou Rodrigues hoje em um ato transmitido pela BTV, assegurando que seu mandato é temporário enquanto durar o sequestro, como chamou, do mandatário. Rodrigues reiterou que não descansará até recuperar Maduro e Flores, que estão detidos em Nova York e enfrentam múltiplas acusações de corrupção, narcotráfico e várias outras coisas. Bem, sim. Rodrigues classificou essa operação militar por parte dos Estados Unidos como uma agressão criminosa que ficará marcada como uma grande mancha nas relações entre Venezuela e Estados Unidos, e Donald Trump afirmou que tem uma relação muito boa com o governo interino da Venezuela. Ele disse isso justamente ontem e que vai ficar marcado. Basicamente que foram muito inteligentes, que souberam trabalhar com o governo dos Estados Unidos e que por isso mesmo ele havia cancelado esse segundo ataque que ele tinha planejado para a Venezuela. E bom,
Washington também anunciou que vai gerenciar as vendas de petróleo venezuelano e transferir a receita para o país à medida que ela for sendo gerada com a venda do petróleo. Bom, então o interessante aqui vai ser, se Donald Trump continua pensando o mesmo, se ele continua achando que está fazendo movimentos inteligentes ou não, então isso vai ser a mesma coisa. Trump continua achando que está fazendo movimentos inteligentes. O próprio Trump, se continua achando que está fazendo movimentos inteligentes, não seria aí o que parecia um movimento. Os inteligentes. Então, será o mesmo Trump. Se ele continua achando que está fazendo movimentos inteligentes ou não, então ele continua pensando, vai ser a mesma coisa, Trump continua pensando, fazendo movimentos inteligentes. Por isso também vemos essa bifurcação de repente nos comentários de Belly, mas porque por um momento, por um lado, ela tem que manter esse acordo, ou aparentemente esse acordo que tem com os Estados Unidos, e por outro tem que manter a imagem ou a máscara de que está de acordo com a continuidade do governo de Nicolás Maduro. Exatamente. E veja que ela tem que estar jogando com os dois lados, basicamente agora sim. Que entre a espada e a espada não diziam por aqui, nem a parede nos comentários, assim não diziam por aqui, e diziam que estão entre a espada e a espada. Mas também é uma jogada que é algo que ela buscava, não é? Aqueles que acompanharam a política venezuelana afirmam que tanto ela quanto o irmão sempre quiseram o poder e que agora que o tem. Bom, até aí se sabe de comentários do próprio Chaves, que sempre dizia que era uma pessoa que estava ambicionando o poder. Que ela, na verdade, não tinha os ideais chavistas, mas basicamente buscava subir a qualquer custo. Esse fato não, pois marca uma característica de também muita ambição pelo poder. Então, agora os movimentos, pode-se dizer que é um ou que é outro, mas no final provavelmente são apenas movimentos que acham ser conveniente para ela e também para o irmão para manterem o poder. Ou seja, são dois personagens com ambições e que pretendem ficar por aí, manter o poder, não se mexer. Isso também, imagino eu, deve ter movimentos e pressões de outros países como Cuba, como Nicarágua, não? Inclusive potências, né? Já falando da Rússia, da China, que também poderiam estar influenciando um pouco nessa questão e dando um pouco de segurança para esse país. É preciso lembrar que essas duas potências em particular têm interesses na economia dos minerais. Vamos ver, agora eles estão buscando como dividir a Venezuela entre as potências. Mas ao mesmo tempo não parece que venha nem de um lado nem do outro. As mudanças que as pessoas gostariam, não, essa é a outra parte, não se vê de onde pode vir uma mudança como eu imagino que as pessoas gostariam. Não, querem mais. Um governo estável que realmente os represente. Em todo caso, Exatamente, deixaram eles pela metade, mas pior ao mesmo tempo, não é? Porque tiram o palhaço, mas fica todo o resto. o circo, na verdade, não existe. Tremendo. E bom, vamos para outros assuntos também importantes, porque enquanto agora está essa confusão, na Venezuela está acontecendo, em Honduras está acontecendo, no Irã está acontecendo, bom, um monte de coisas, uma tempestade solar. Por sinal, tudo ao mesmo tempo, bom, daqui a pouco a gente vai analisando. Só rapidamente. A comunidade que está nos assistindo, muito obrigado por deixar seus comentários. Vamos ficar atentos no final de... Então, rapidamente, para quem está nos assistindo, muito obrigado por seus comentários, caso
Atentos. Final deste vídeo. Aqui há uma comunidade incrível e você pode se inscrever. Agora vamos para outros temas importantes do que acontece no mundo. Antes de irmos para outro assunto, só rapidamente deem uma olhada nessas imagens curiosas. Isso está acontecendo incrível e inscrever-se se o carro não? Claro, então caiu. Incrível. O que está acontecendo aí? Ele levou o cachorrinho para passear, disse. Então faça o trenó dele e pronto, mas nem até o quarteirão ele levou para passear. Que ele se canse um pouco. E enquanto isso, né, um passeio por aí, olha só o cachorrinho dando uma volta. O anel. Obviamente, cachorros já acostumados, evidentemente, às temperaturas daqueles lugares do mundo. Mas enfim, vamos lá, vamos para outros assuntos também importantes do que acontece no mundo. Há uma tempestade solar neste momento, e bem, vocês já sabem, quando há tempestades solares, podem acontecer situações interessantes, principalmente pensando no clima espacial. Sobre as questões dos sinais das auroras que vão ser vistas, aliás, na altura da Inglaterra, mais ou menos nessa latitude, será possível observar as auroras boreais. Hoje foi feita essa publicação antes da tempestade. Já essa doutora científica, que aqui também devemos acompanhar, a doutora Tamita Stopp, que está por aí. Por sinal, essa doutora trabalha para o Space Weather. Também faz parte do Weather Channel, já fez parte da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço e de outras instituições lá nos Estados Unidos. Ela mostrava essa imagem na qual afirmava que já estávamos em processo de tempestade. Tempestade solar total, que é o termo utilizado quando já há uma tempestade completa. Ele disse que já estava nesse processo, seria uma G1 ou G2. A tempestade solar esperada já está chegando à Terra. Estava em um período irregular de subtons devido ao vento solar rápido. Estávamos ainda esperando, ele disse, já entrando em condições de tempestade geomagnética total. Inicialmente, esperava-se níveis G2, mas provavelmente estavam se estabilizando em torno dos níveis G1. As auroras descem até latitudes aproximadamente do Reino Unido, do norte da Europa. Você vai poder ver e aproveitar, pois é um espetáculo do norte. À noite, vocês vão poder observar essas tempestades, ou melhor, essas auroras boreais. Para Fernando e para quem nos assiste na Suécia, para quem nos assiste lá no Reino Unido, desses lugares, mando um enorme abraço. E se vocês tiverem um céu limpo e não houver muita luz na sua cidade, na sua terra, no lugar onde vocês moram, vocês poderão sair à noite e curtir algumas auroras boreais que são impressionantes, mas não duram toda a noite. Ou seja, vocês teriam que ser muito, muito pacientes, porque elas podem durar mais ou menos 40, 45 minutos, depois vão diminuindo e acabam desaparecendo. Então não é a noite toda, mas vocês podem aproveitar, podem sair para vê-las e, se tiverem paciência e estiverem bem agasalhados, sem tanto frio, vão conseguir aproveitar. As tempestades solares ainda estão acontecendo de forma muito intensa, porque oficialmente esse máximo solar ainda não terminou. A cada 11 ou 12 anos, há um máximo solar que chega ao planeta dessa atividade solar e que gera tudo isso. Em teoria já deveria ter terminado, mas oficialmente ainda não terminou.
ainda não declararam o fim, eles têm que esperar um período de meses para dizerem que o nível já está diminuindo. Agora sim, oficialmente, entramos no ciclo que vai descer e depois subir. Não significa que por estar em um ciclo baixo, não possa haver tempestades. Pode sim haver tempestades, como quando de repente aparecem aquelas tempestades surpresas em épocas que não são de chuva, então é a mesma coisa. Também aqui podem acontecer tempestades solares muito intensas, mesmo em, digamos, ciclos baixos. Isso sim, o que acontece é que são em menor quantidade. Podem até haver tempestades fortes, mas não em grande quantidade. E isso então também é importante. É bom ir esclarecendo o que está acontecendo em outros assuntos do mundo rapidamente. O que está acontecendo, evidentemente, na Ucrânia é que foi confirmado que hoje uma base petrolífera russa foi atacada pela Ucrânia, uma base petrolífera. Com essa estratégia, então, de diminuir o potencial energético da Rússia e tentar, então, parar, mesmo que só um pouco, a máquina russa nos ataques na Ucrânia. Exatamente. Segundo relata o Estado-Maior-Geral da Ucrânia, eles teriam atacado uma refinaria e uma base petrolífera na região de Volgogrado, que fica na Rússia, e o Estado-Maior-Geral afirmou que o objetivo foi alcançado, além disso, em território controlado pela Rússia. Na região sul de Zaporígia, também foi atingido um depósito de drones pertencente à unidade da divisão autorizada. 19 fuzileiros russos também teriam atingido um ponto de comando e controle de drones na área. De propósito, lá no que é Donetsk. Bom, o ataque é principalmente nesta área, não na parte sudeste da Ucrânia, que é onde as operações têm ocorrido. Ataques da Ucrânia, não ataques do lado russo. A situação, então, também está ficando, bom, eu não diria mais intensa, porque simplesmente a guerra não para, não tem pausas. De repente, alguns dias com menos ataques, mas a guerra evidentemente continua. Dia de hoje, o governo da Ucrânia enviou uma mensagem ao Irã, bem, aos manifestantes do Irã, enviando seu apoio e pedindo à comunidade internacional que apoiasse os protestos. Bom, vamos ver o que acontece, porque acho que desta vez esses protestos chamaram muita atenção. Tanto que até a União Europeia já veio a público falar sobre o assunto e o próprio Trump já está fazendo advertências. Agora vamos conversar sobre o que o New York Times revelou a respeito desses movimentos que podem vir por parte do Trump e dos Estados Unidos em relação ao Irã. Hoje mesmo o Wall Street Journal fez uma análise e também trouxe um vazamento muito interessante. E depois veio outra, depois do York Times, que também seria muito boa, que a gente conversasse sobre isso. E parece que é iminente que venha algo por parte dos Estados Unidos, se as operações continuarem assim. Mas agora vamos ver qual é. O que realmente parece que vai acontecer e o que não parece que vai acontecer. Porque vários sites de inteligência, que costumam ser muito precisos quando vem um ataque, normalmente conseguem prever isso pelos dados que recebem de inteligência. Algo está por vir, mas desta vez não há movimentos claros. Ou estão fazendo isso de forma muito sutil, o que também pode acontecer para ser algo surpreendente, ou simplesmente não está acontecendo nada, e é muito boato, só para colocar pressão sobre o regime iraniano. Mas talvez, bem, não tenha nada por trás disso, né? Isso pode ser outra situação. Vamos para outros assuntos importantes. Ele diz que antes de qualquer outra coisa, quer dizer para a comunidade que está nos assistindo que, bem, simplesmente muito obrigado pelo apoio. Se quiserem nos apoiar, está aí embaixo. Na descrição há várias formas. Está tudo aí, temos um PayPal, temos uma conta do Oxo, temos também aqui mesmo no YouTube. Eu menciono o Superchat porque, afinal, é um canal independente de notícias internacionais. E é a comunidade que faz com que esse projeto informativo seja possível e sustentável. Então, bom, eu sou grato à comunidade que nos apoia e, na verdade, esse é um esforço que eles fazem. Alguns não, e esse grupinho que faz. Bom, eu agradeço muito também por poderem fazer isso e por nos apoiarem dessa forma. A verdade é que, bom, esse é um tema ao qual dedicamos anos e que, agora sim, nem nos fins de semana, né? Estamos aqui, como vocês podem ver, hoje é sábado, amanhã é domingo, e a gente não para, né? Isso é uma questão que talvez não seja sustentável.
Quanto a isso, de repente vai ser preciso descansar, vai ser preciso tirar alguns dias em algum momento, mas como dizem, bom, já vai ter tempo para isso, né? Enquanto isso... Vamos aproveitando ao máximo com as notícias. Mas tudo bem, vamos para outros assuntos, vamos para outros pontos também importantes do que acontece no mundo. Vamos então, justamente com isso que está acontecendo com esse panfleto, vamos com isso. Foi relatado, e isso é um tema muito preocupante, porque se afirma que os Estados Unidos e Donald Trump especificamente já teria começado a, planejar uma possível intervenção militar em Groenlândia, uma tomada de Groenlândia à força. Muita coisa acontece ao mesmo tempo, mas podemos começar por isso, se quiser. Bem, segundo vários meios de comunicação, são eles que trazem essa notícia. Esse Donald Trump havia ordenado aos seus comandantes das forças especiais, como os Delta, que elaborassem um plano para uma invasão da Groenlândia. Ou seja, o que era necessário, que planos existiam, o que poderia ser feito, mas, segundo relatam os altos cargos militares, eles resistiram então a fazer esses planos. Afinal de contas, a Dinamarca não é um inimigo, é parte dos aliados, parte da OTAN. E bem, vários republicanos também rejeitaram abertamente então essa ideia de Donald Trump. Foram categóricos. Simplesmente o que os republicanos disseram é que não se pode fazer e que não se deve fazer, porque, ok, você ganha um território que levaria anos, alguns acreditam que até décadas, para que possa ser rentável. Há áreas em que são 1, 2, até 3 quilômetros de profundidade de gelo. Ou seja, seria caríssimo, um custo que seria alto demais, porque muitos países diriam coisas como: já não posso mais fazer negócios com um país que ataca até seus amigos. E então começaria a haver um bloqueio. Já há vozes na Europa dizendo que, se ocorrer o caso da Groenlândia, todas as bases dos Estados Unidos teriam que sair da Europa. Ou seja, seria ganhar um território, mas perder tudo o que você avançou em décadas de influência global, não é? Aliás, eu acho que até sobrariam países potências como Rússia e China, que ficariam muito felizes se isso acontecesse, porque isso poderia dar oportunidade para outras potências. Dizer algo como: então é melhor serem amigos comigo, eu não traio meus verdadeiros amigos. Então isso seria visto como uma traição e, evidentemente, seria caríssimo. A questão é que isso está sendo visto e levado a sério, e essa é a parte que gera preocupação, tanto que, inclusive, a OTAN e a Dinamarca tiveram que fazer reuniões entre eles para ver o que poderiam fazer. Caso aconteça uma situação desse nível, não uma entrada. E hoje, dizia Trump, esse negócio de ou vai pelo bem ou vai pelo mal, não sei se é também vamos. Não está jogando o mesmo jogo? E Stephen Miller, que é um dos assessores, está muito animado, muito ousado. O que aconteceu na Venezuela fez com que eles se sentissem muito poderosos. E, é ele quem traz a ideia e a lembra para o Trump, porque o Trump, quando coloca uma ideia na cabeça dele, ele não esquece, né? E Stephen Miller basicamente coloca lenha na fogueira, como dizem, ele alimenta a ideia para que ela continue, porque vários dos militares garantem que, tentam contornar a situação e dizem: olha, é melhor parar isso. Os navios petroleiros da frota fantasma da Rússia. É melhor fazer isso, é melhor fazer aquilo. Mas Stephen Miller continua colocando lenha na fogueira, carvão no fogo, como se diz. E é por isso, não porque se sintam muito avançados, mas pelo sucesso que tiveram com Nicolás Maduro. Mas, agora se sabe que na verdade foi um sucesso pela metade. Não, porque faltaram 2 pessoas ali. E digo, o ponto é que o plano deles deu certo. Trump com o tema Maduro, que apesar de muitos países amigos dos Estados Unidos, como Inglaterra, França, Alemanha, etc., terem criticado esse movimento. Eles criticaram dizendo que foi bom por você enfrentar Maduro, mas ruim pois assim as coisas são feitas para nós. A questão é que já era. E justamente por isso eles fizeram isso, porque sabem que quando surge um movimento desses, existe a tentação de pensar: e se agora eu fizer outro? Mas aí o interesse muda, seja para Groenlândia, México ou outro lugar, ou seja, olham para outro lado. Hoje em dia eles recebem
Os democratas mandaram um recado para Marco Rubio de que nem pensassem em fazer movimentos no México, disseram, porque isso seria gravíssimo, isso seria um perigo para os Estados Unidos. Disseram que seria um desastre. Essa foi a palavra usada pelos próprios republicanos, pelos próprios congressistas que também já alertaram. Então, você comentou sobre isso outro dia, e para que você tenha um país que realmente prospere e se torne uma potência, você precisa ter amigos entre seus vizinhos. Seus vizinhos não devem ser inimigos, porque então, cedo ou tarde, eles vão te causar um grande problema e você não vai conseguir prosperar. Eles não vão deixar você prosperar. Por isso também essa parte da Rússia, por exemplo, que tem sido muito difícil prosperar. Porque, claro, enquanto você briga com inimigos e gasta, como vai prosperar, mesmo tendo muitas terras e bens? Da mesma forma, a China não tem vida fácil, já teve seus problemas com a Rússia. Agora não tem, mas já teve seus problemas com a Rússia. A Coreia do Norte está armada até os dentes, não tem o mesmo poderio militar, mas tem potência, embora não tanto quanto a China, obviamente. Mas digamos que tem muitos inimigos poderosos ao redor. Os Estados Unidos têm 2 países que sempre foram pacíficos com eles, especialmente na era moderna. Mas se as coisas forem se polarizando, já vimos o que aconteceu com o Canadá, O Canadá também já está em alerta, já não sabe. Já está cada vez mais fazendo reuniões com a China. É um perigo que seus vizinhos se aliem ao seu pior inimigo. Não é, Preciosa? Observando, vai ser uma bagunça, como bem diz por aqui Chuck Moon. Vai ser uma confusão com certeza, diz Chuck. Como você tem estado, Chuck Draper? Como você tem estado? Saúde, Denison. Para toda a comunidade que está chegando, muito bom. A área está ficando massa. Massa. Chichiquetesca. Bom, então vamos para outros assuntos também importantes. Um assunto também curioso, só antes de irmos para outro dos temas principais do dia de hoje, mas esse me parece interessante, pelo menos exatamente. Temos que agradecer bastante. Vejam só, está sendo reportado aqui no México que os migrantes haitianos e venezuelanos salvaram a colheita de café no sul do México. De acordo com o que a F reporta, pequenos produtores de café na região de Tapachula, na fronteira do México com a Guatemala, informaram hoje à agência de notícias F que eles substituíram a histórica mão de obra guatemalteca, que vem da Guatemala por temporadas e ficam aqui um tempo, trabalham no café e depois vão embora, mas desta vez não vieram da Guatemala. Então, digamos que ia ser muito difícil conseguir colher o café. Migrantes haitianos, migrantes de Cuba e venezuelanos foram contratados para a colheita do café e ajudaram a salvar. Falta de trabalhadores em alguns setores no México, que teve que ser substituída desta vez por haitianos, cubanos e venezuelanos. Um tema muito interessante. Na verdade, às vezes, essas notícias quase passam despercebidas, exatamente. E agora, como diz Pepe, há um ponto bastante crítico na cafeicultura aqui no México, e é essa severa falta de mão de obra que está ligada a esse fenômeno migratório também, que nos últimos anos, com a chegada desses migrantes, felizmente foi possível também recuperar mão de obra de jovens mexicanos, que foram, por exemplo, para a Cidade do México ou outros países. Pois é, eles se espalharam por outros lugares buscando outras oportunidades que não encontraram lá e agora, em outros países, encontram oportunidades. Bom, é uma bagunça, mas evidentemente é interessante e é bom saber que vamos ter cafezinho, também em parte graças a essas pessoas. Agora, outro assunto, outro ponto também importante, dentro de toda essa situação. Tem algo curioso que aconteceu no caso da Venezuela, algo curioso, algo estranho, deixa eu te contar sobre isso.
Segundo relatos, durante o ataque dos Estados Unidos, ocorreu um ataque na Venezuela pouco comentado, que é um ataque feito a um laboratório científico e que, bem, seria então como parte dos objetivos. Aparentemente, o Instituto Venezuelano de Pesquisas Científicas, chamado Instituto Venezuelano de Pesquisas Científicas, um dos centros científicos mais importantes da América Latina, foi alvo dos ataques com mísseis norte-americanos durante a recente operação. Chama a atenção porque, em teoria, a ideia era atacar depósitos de armas, a ideia era atacar aeroportos, era atacar certas zonas, mas nesta ocasião acabam sendo danificadas essas instalações. Curiosamente, este laboratório abriga o que foi um dos primeiros reatores nucleares da América Latina. E bem, os danos ainda não foram quantificados, mas enfim, o Instituto Venezuelano acabou chamando muita atenção. 2 mísseis atingiram as instalações, causando danos estruturais graves, janelas e tetos destruídos, paredes perfuradas e várias áreas científicas totalmente destruídas. O ataque danificou laboratórios no Centro de Química, na área de Física, essenciais para análise e processamento na exploração de petróleo, pilar econômico do país. O Centro de Matemática, onde também funciona a Universidade Nacional das Ciências, também ficou inoperante após o bombardeio. Tratamentos programados com células-tronco para crianças com malformações ósseas foram interrompidos, segundo o diretor da Unidade de Terapia Celular, José Cardiel. E bem, a cientista do Instituto Venezuelano de Pesquisas Científicas destacou que, além do dano estrutural na área, o impacto moral também os afeta muito. Para os cientistas com esses avanços médicos, não é? Bom, o que mais? E bom, os cientistas obviamente alertam sobre os danos em relação à quantificação do avanço. Tudo o que foi perdido nesse momento de avanços científicos, estudos e análises presentes ali. Bom, vamos ver o que pode ser observado, o que pode ser analisado desse tema. Por isso destruíram? Sim, foi relatado, então, o que aconteceu aí com esse assunto. Porque, bem, são dessas coisas que ficam nessa espécie de névoa estranha que toda essa situação gera. Muitas vezes, como dizem, a realidade não é preto no branco. Também seria preciso ver o que havia ao redor desse laboratório, o que estavam fazendo. Talvez ali houvesse algo que interessava aos Estados Unidos. E tentar reparar, talvez alguma questão relacionada ao petróleo. Uma das coisas que Trump mais repetiu desde antes do ataque era o interesse que havia pelo tema do petróleo. É uma situação que ele não negou. Na verdade, até se orgulhou e afirmou, sim, essa é uma das intenções operar, já se gabando do que vão fazer. Os primeiros 30 milhões de barris para os Estados Unidos, em teoria, estariam chegando em breve. Além disso, já vai começar a fornecer petróleo e toda a parte econômica será administrada pelos Estados Unidos. O que achei interessante hoje é que Donald Trump assinou uma ordem executiva, na qual essa ordem executiva bloqueia qualquer intenção de empresas de tirar o dinheiro deles. Ou seja, esse dinheiro pelas dívidas que a Venezuela tem com as empresas poderiam processar os Estados Unidos e dizer: ei, esse dinheiro que você está pegando tem que me dar primeiro porque me devem? Bom, agora não vai mais poder. Todo o dinheiro, 100% do dinheiro, ele disse. Essa ordem executiva será, digamos, gerenciada, administrada pelos Estados Unidos e tem que ser utilizada, diz ali a ordem executiva. Tem que ser utilizado para questões de paz, para questões da própria população, etc. Ou seja, que protege o dinheiro, em teoria, para o uso dos próprios venezuelanos. Isso, bom, eu acho interessante porque poderia haver tentações de que esse dinheiro comece a ser usado para outras coisas. Claro, também não podemos ser muito ingênuos quanto a isso. Ou seja, evidentemente, esse dinheiro, ao ser administrado por Donald Trump, não é que o dinheiro vai diretamente para eles e vão entregar o dinheiro em mãos. Esse dinheiro será usado para comprar produtos nos Estados Unidos, que depois são enviados para a Venezuela. Tudo isso custeado, claro, pelo petróleo da própria Venezuela. Então, os salários, o envio, tudo que vai, todo esse processo de mandar os produtos para lá, para a Venezuela, sejam medicamentos, sejam alimentos, ou seja, tudo o que for mais necessário na Venezuela,
vai estar sendo enviado para lá graças a esse petróleo. Então, isso é um assunto que esperamos que funcione e realmente ajude. Agora seria preciso analisar se vão ter custos adicionais, que é o mais provável que aconteça, essas coisas que já sabemos como funcionam. Não exatamente. Aliás, já que estamos falando sobre a Venezuela, o senador Rick Scott acabou de enviar um aviso para Nancy Rodrigues, diz Nancy Rodrigues. Ela deve ser advertida de que esperamos que garanta a segurança de todos os americanos na Venezuela e que os proteja de qualquer dano. O mundo está observando. Certo, então, até agora. E a reação? Ou seja, Rodrigues lança o desafio e Rick Scott... Senador, ele alerta para cuidar dos americanos. Ok, Rick Scott. Então, ele faz o alerta de vamos com calma, ou acalme suas tropas, né? Acalme seu pessoal, porque, bem, é isso sim, bom, aí está agora. Não é um aviso direto de Donald Trump. Acho que se isso continuar porque vem do Departamento de Estado, vai direto para Donald Trump. A informação, então, eu acho que poderia haver uma reação também nesse sentido. Saudações, como vai, Francisco, Tapatia, Caribe, a toda a comunidade que está chegando, muito obrigado. Vamos então para outros assuntos também importantes. Vamos para outros assuntos também importantes do que está acontecendo no mundo. Um tema que hoje também me chamou a atenção. São mais de 1.000 protestos que estão sendo registrados nos Estados Unidos, isso contra a AAIS. São protestos que estão programados e alguns já aconteceram, mas a maioria ainda está programada. Então, como vai ficar essa situação? São protestos de uma indignação que existe por parte de uma boa parcela dos norte-americanos que veem o tema do AIS foi mal conduzido. E tudo isso... Exatamente, a coalizão nacional de grupos que estão organizando organizadores, assim como organizaram o No Kings, agora estão organizando este que se chama Fim de Semana de Ação AIS, Out for Good. Usando o sobrenome dessa senhora de 37 anos que perdeu a vida, cidadã americana que perdeu a vida diante de um dos do AIS, e, pois bem, eles coordenaram 1.006 protestos e eventos planejados para este fim de semana, a maioria dos quais aconteceu hoje. Sábado, sim, hoje é sábado, e os protestos acontecem depois da perda de Renée Nicole Wood. E aí está. Claramente era lógico que houvesse uma reação. Evidentemente, os comentários do governador, da região, do prefeito e de Minneapolis, e tudo isso, duríssimos, ou seja, muito, muito irritados. Inclusive apareceu uma policial, uma xerife, que veio a público dizer, basicamente ela insinua ou diz que vai prender o pessoal do AIS e não. Pois obviamente isso poderia escalar muito porque teria prefeito. Essas são aquelas coisas que podem polarizar muito uma sociedade como está agora nos Estados Unidos. E que, preocupa, evidentemente, essa parte. Mas vamos para outros assuntos também interessantes. Bem, está se vivendo uma situação tremenda em que, pois, se quer fazer uma espécie de golpe ou autogolpe de Estado em Honduras, Honduras enfrenta uma situação difícil atualmente, na qual países como Guatemala, Costa Rica, Paraguai, Peru, República Dominicana, Argentina, Bolívia, saíram para fazer esse comunicado conjunto, pois, na rejeição desse decreto que busca Xiomara Castro ordenar, então, mais uma vez, uma recontagem com o objetivo de cancelar as eleições. Parecia que já tinha sido resolvido, já parecia que tudo estava solucionado. E então, de repente, parece que a presidenta Xiomara tem outros dados e quer anular as eleições, porque a candidata dela não ganhou, e isso, então, praticamente seria um autogolpe de Estado, ou seja, não aceitar quem ganhou. Parecia ser pela pressão dos Estados Unidos, especialmente de Donald Trump. Por aí, ele voltou a lançar outra mensagem dizendo: olha, cuidado com o que estão fazendo aí em Honduras,
porque se não respeitarem as eleições, vai haver consequências. E bem, essa pressão parecia que tinha meio que equilibrado as coisas. Mas agora sai esse comunicado, porque há uma clara intenção do governo atual de Honduras de dar um autogolpe. Exatamente, para uma candidata que nem sequer ficou em segundo lugar, ficou em terceiro lugar e bem distante dos dois primeiros. Os que tinham mais votos, é isso. Segundo se sabe, a resolução parlamentar foi impulsionada na sexta-feira pela maioria alinhada ao governo e liderada por Luiz Redondo, presidente da mesa diretora. A sessão foi realizada sem a presença de mais de 70 deputados da oposição. Lá em Honduras, eles denunciaram que não puderam entrar no plenário. O parlamento argumentou que busca revisar mais de 19 mil atos eleitorais considerados, segundo o governo, como não concluídos, não totalmente apurados. Por sua vez, o Conselho Nacional Eleitoral já declarou Nasri Asfura presidente eleito em 24 de dezembro e também publicou os resultados das prefeituras e das deputações. Na verdade, me parece que até os militares garantiram que iriam apoiar a decisão do Conselho Nacional Eleitoral. Bom, aí está a questão. As controvérsias continuam em Honduras. Vamos ficar atentos ao que acontecer e... Bom, amigos de Honduras, deixem seu comentário, por favor, nos digam como estão vendo a situação. Evidentemente está complicado o assunto, não é mesmo? A tentação, ao que parece, dessa Xiomara é de anular as eleições, não é? E ver se numa dessas ela consegue voltar ou colocar sua candidata com, não sei, com mais força, não sei quais intenções, mas isso parece claramente uma espécie de autogolpe de Estado. E esse é o medo, pelo menos é assim que eu vejo, é o medo que eles têm de que venha uma mudança de governo, digamos, e que possam começar a investigar e analisar as contas. E como eles estão lidando com as coisas que devem estar escondendo dentro do atual governo de saída de Honduras? Para estarem tão obcecados em não largar o poder? Não. Exatamente. E curiosamente também o presidente eleito a quem a comissão eleitoral deu a vitória. Nasri Asfura então vai amanhã, domingo, para os Estados Unidos, vai se reunir com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e também pretende observar como funcionam os norte-americanos. Embora ainda não tenha sido definido quem são, mas a ideia é que a posse seja neste dia 27 de janeiro. Obrigado, essa é a questão. Vamos para outros assuntos importantes. Há um relato de um terremoto que teria ocorrido perto de Israel. Estão comentando sobre isso neste momento e, bom, vamos aos detalhes, não é? Devido à proximidade do epicentro, foi sentido. O que relatam é que o 4,10 quilômetros de profundidade em frente à costa do Líbano e que aparentemente também teria sido sentido em Israel. Não sei se lá, basicamente mais para a parte sul da Turquia, teria sido sentido ou algo assim, ou na Síria, não sei. Esse dado realmente eu não tenho, mas chama a atenção. Bem, um sismo dessa vez, neste digo, um dia que por sinal também foi muito ativo, né? Hoje tivemos esse sismo de 6,5 na Indonésia. Um sismo que foi sentido em 3 ou 4 países, foi sentido nas Filipinas e em outros 4 países por ali, desses países. Bem pequenos, que são praticamente ilhotas pequenas, mas que também teriam reportado esse sismo. E bom, obviamente faz parte também, digo. O da Indonésia não surpreende tanto por ser a Indonésia, né? Mas o que foi em frente a Israel, sim. Por quê? Porque é estranho? Esse tipo de sismo é pouco comum. Não que sejam impossíveis, simplesmente não acontecem todos os dias. Não vamos mudar de assunto, este também é importante. O que mais temos? Algo ocorre na Tailândia. Exatamente, as coisas não mudaram, não se acalmaram entre Camboja e Tailândia, apesar de que recentemente assinaram outro suposto acordo de paz, não é? E é o segundo depois daquele de Donald Trump.
Mas hoje foi relatado que houve um ataque com bombas que atingiu 11 postos de gasolina no sul da Tailândia. Houve uma série de ataques coordenados com bombas que tiveram como alvo 11 postos de serviço da PTT na noite de 11 de janeiro. E os ataques ocorreram em 3 províncias fronteiriças no sul da Tailândia, que seriam Narathiwat, que teve 5 ataques, Pattani com 2 locais e Ayayala com 4 ataques. As autoridades foram informadas sobre indivíduos mal intencionados que colocaram explosivos para causar distúrbios. Agora está em plena investigação pelos incidentes. É uma questão que parece que não se acalma, não é? Não, longe de se acalmar. A região entre o que é Camboja e Tailândia, essa área está em constante conflito. Agora comentam que em outras regiões se vive uma vida relativamente normal, mas a zona de fronteira continua sendo um problema constante. Não prevemos que isso vire um conflito ou guerra aberta, mas Camboja e Tailândia ainda estão longe de se entender. Não dessas guerras que Trump supostamente resolveu, mas o conflito segue. As 8 guerras, as 8. As 8, não sei quantas guerras. Ele vive cansado por essas guerras. O que ele diz ter resolvido? E bem, vamos para outros assuntos, outros temas também importantes. O Irã está entrando no que dizem ser uma fase final, e essa fase é ou ocorre uma mudança dentro do Irã. Obrigado. Ou talvez venha então uma rendição por parte dos jovens, por parte das pessoas que estão protestando, porque não são só jovens, não é? Afirmam que os que estão protestando poderiam aguentar 2 ou 3 dias, no máximo mais, e depois disso vai haver cansaço, segundo eles acreditam, e começariam a se dispersar. Ou seja, o regime, ao que parece, vai tentar aguentar o máximo possível para que eles se cansem. Olhem, agora o número de mortos já é enorme, mas existem números oficiais, números não oficiais, ou seja, tem de tudo. Os detidos são milhares, ou seja, muitos provavelmente também acabarão entre os mortos. Essa é a realidade. Além disso, o procurador-geral do Irã já disse: isso é contra Deus, não é? Segundo a visão deles. E então, pena de morte para quem estiver, não só para quem estiver protestando, mas também para quem apoiar os protestos de alguma forma. Ou seja, isso já é a repressão total, a fase final. Por isso digo que estamos vivendo esse momento agora. E falava-se de uma suposta mensagem que vinha de Massoud Pezeshkian. Ontem foi dito que Massoud Pezeshkian, o presidente iraniano, iria renunciar. Hoje foi dito que ele iria dar uma mensagem à nação. Pois bem, até agora, pelo menos até onde sabemos, ainda não houve a mensagem, mas é isso. O relatório do Wall Street Journal afirmava que já estavam fazendo um pré-planejamento de ataques contra o Irã. Mas agora o New York Times diz outras coisas, não é? O New York Times já diz que eles também estariam operando, não operando, mas pensando em quais opções os Estados Unidos teriam em relação a esse país. Ou seja, no final das contas, qual a atualização? O que vemos? Bem, há alguns momentos, literalmente há poucos instantes, saiu o príncipe herdeiro dessa raça Pablani para dar essa mensagem que, foi muito útil para ele. E isso dá um impulso para as pessoas, embora seja preciso ser bem realista. O Irã tem diferentes grupos, nem todos são iguais, nem todos seguem a mesma religião. Alguns grupos não estão satisfeitos com a monarquia, pois não a vivenciaram como outras regiões do país. Mas, enfim, essa pessoa continua dizendo que não é sua intenção governar o Irã, que simplesmente serviria como um intermediário enquanto se estabelece um governo. Pois hoje ele lançou uma mensagem dizendo: saibam que vocês não estão sozinhos. Seus compatriotas em todo o mundo proclamam com orgulho sua voz, pois certamente vocês já viram as imagens de suas numerosas e extensas presenças nas telas de televisão.
O mundo hoje apoia sua revolução nacional e admira sua coragem. O presidente Trump, em particular como líder do mundo livre, observou atentamente sua violência indescritível. Coragem e anunciou que está pronto para ajudá-los. Não saia da rua, meu coração está com você. Sei que em breve estarei com você, porque ele já disse que tem planos de voltar ao Irã. Ele insiste que o máximo que faria seria um governo de transição e que buscaria então qual é a opção mais democrática possível. Mas enfim, é isso que ele comenta, né? No fim é difícil saber a intenção. O que sim, ele já tem anos sendo uma voz ativa e sendo uma voz em que, bem, ele tem sido moderado no sentido de que não pede violência, sempre foi uma pessoa que pede, na verdade, protestos o mais pacíficos possível, esse tipo de coisa. O que ele pede mesmo é que, para que haja uma mudança, é preciso estar presente. Não se pode abandonar agora, porque senão a situação vai ficar complicada, não vai melhorar. Ou, como sempre acontece nessas situações, ou o regime acaba ficando mais forte, se reforçando, ou então acaba completamente. E esse é o ponto em que estamos vivendo agora. E aí aparece, bom, esse cara reza, não reza a palavra, e que basicamente o que ele se tornou é como uma espécie de líder do lado de fora. Agora, o interessante aqui é que lá dentro muitos estão, digamos assim, realmente enfrentando a situação ali. Bom, um monte de imagens fortíssimas. Já saiu hoje a imagem do necrotério mostrando como está a situação, evidentemente muito pesado, né? Também há imagens de tentativas de identificar quem são os que estão atirando. Então já existem imagens de várias pessoas atirando com diferentes tipos de armas. Sim, há também muito material nesse sentido, que no futuro poderia ser usado para julgar todas essas pessoas que estiveram atacando civis. Ou seja, sim, é um tema muito difícil. Uma fase, possivelmente a última, pelo menos desta etapa ou deste momento de protestos que estamos vivendo. Você lembra que esse ia sair? Pois é, acabou não saindo, sim, eu coloco super estranho. Você acabou de comentar? Sim, eu coloco esse também. Outro comentário que faz esse Reza Pablani, ele diz que o governo do Irã agora está enfrentando uma grande escassez de mercenários. Para enfrentar os milhões que estão nas ruas, porque é isso que ele diz, enquanto forem milhões, fica muito complicado para o governo controlar a situação, ele diz. Muitas forças de segurança já abandonaram seus postos de trabalho ou desobedeceram ordens. Hoje, um militar apareceu com uma foto de Donald Trump, pedindo ajuda, dizendo que não iam mais sair e alguns estavam tentando controlar, ou melhor, tiraram a vida dos manifestantes. O problema que vejo agora, e espero que não seja assim, mas há uma ordem que está sendo publicada, acho que também é para assustá-los. Mas há uma ordem que foi muito pública hoje, de que agora quem tem atirado neles tem sido ou a polícia ou mercenários, como eles dizem. Mas agora se fala que o exército pode entrar de fato, né? Ou seja, os militares indo para as ruas. E isso é super perigoso, porque aí sim pode complicar. Tomara que, se receberem essa ordem, que não cumpram, né? Quer dizer que eles não se deixem levar por essa ordem, né? E essa ordem, então, ou é o fim desse regime, ou esse regime vai ser ainda mais autoritário e vai se manter com unhas e dentes. Então está complicado. O que vem das manifestações é isso. Ou elas nos deram imagens super impactantes da galera. Pois é, Valente. E agora já estão falando de queima de bancos, queima disso, Instituições? escritórios do governo, etc. Não, ou sim. Existem áreas, por exemplo, na terra natal de Alicante, onde dizem que literalmente parece uma zona de guerra. Ou seja, há muitos prédios destruídos durante o dia, não há absolutamente ninguém na rua. Por exemplo, ontem saiu um carro do governo com um desses megafones para a rua, pedindo para o pessoal dos bazares, para os vendedores que abrissem, por favor, que era para voltarem à vida normal. Mas não, eles não quiseram abrir. Eu acho que essa parte também, por isso eu comento que é uma fase final, porque hoje começa de forma total a greve dos trabalhadores do petróleo. Sem petróleo, sem os mercados abertos,
sem parte da polícia trabalhando. Bem, isso é o que resta, né? Ou seja, realmente o que resta para eles é renunciar. É isso que eles podem fazer, renunciar e sair. Já existe um plano de fuga, há um plano de saída para o Caminé. E bem, essa é uma possibilidade. Evidentemente não, porque agora até os trabalhadores do petróleo já estão deixando de operar. Digo claramente, isso significa muito para um país tão dependente do petróleo, não é? Eu acho que isso está deixando outros lugares do mundo nervosos, não é? Porque imagina se acontecer uma situação dessas, tudo para. E literalmente agora eles estão nesse processo de paralisação completa, os iranianos, onde os protestos já não são mais de um grupinho de 2 ou 3, não são só as universidades, são universidades inteiras. Boa parte também dos responsáveis pelos shoppings e mercadinhos que existem em Teherã e nas capitais, nas principais cidades. Na verdade, e agora já são trabalhadores do petróleo também, mas enfim. Vamos para outros assuntos, vamos para outros temas. Muito obrigado, Ângel Sempoal. Muito obrigada. Te agradecemos muito, Ângel, e a toda a comunidade. Quem quiser apoiar este canal pode fazer isso com um super chat, com super obrigado, vocês já sabem, então, como é que se pode apoiar este canal informativo. Agradecemos muito e graças a vocês podemos estar aqui. Então, agora sim, todos os dias um abraço. E bom, vamos para outro assunto, vamos para outro tema também importante. Adeus então aos comentários. Enquanto isso, vamos analisando o que vai acontecendo, porque esta pode ser uma noite longa, provavelmente vamos ter que transmitir de madrugada. Pelo que estou vendo, né? Se acontecer algo realmente importante, estaremos aqui fazendo isso. Aliás, só para constar, estamos a 10 graus Celsius. Está frio, agora está frio. É hora de que amanhã, domingo, desça na mãe da noite. Por volta de 6 graus. Sim, vai estar bem friozinho de manhã e com umidade, então a sensação vai ser ainda mais fria do que os 6 graus, então vai ser interessante. Eu imagino que para o centro do país já deve estar também. O frio deve estar chegando para o Texas, para lá, para a Califórnia, para toda a região deve estar chegando o frio. Muito obrigado, Lili, seja bem-vinda como membro do canal. Muito obrigado também, Lili. Um abraço, Lili, como você tem estado? Muito bom. E então, bom, o que mais? O que diz a comunidade? Como? Saudações para Sapão, o Mediterrâneo. 01020 saudações. Saudações. Ok? Diz o Frank Games. A garota vai embora assim? Minha pergunta é: Rússia e China fariam algo se os Estados Unidos atacassem o Irã de novo? Acho que não. Não fizeram da primeira vez. Se não fez com a Síria. Quer dizer, o caso da Síria é dos russos. Não tinham sua base lá, tinham, bom, vocês sabem, toda essa atividade como faziam os russos. Quando os rebeldes avançaram por aquela região, atiravam para o alto para afastar as pessoas. Assim, os rebeldes entenderam que não queriam guerra. E não passou disso, Síria, que por anos esteve bem apoiando o ditador da região. Não avançar ao acaso. Os próprios russos, e que em determinado momento disseram, bem, já não queremos mais estar aqui, a posição não era sustentável. E eles saíram? Então, o que aconteceu? Também com Maduro? Pois também não se pôde fazer muita coisa por parte da Rússia. E desta vez, com tudo isso que está acontecendo lá, parece complicado mesmo. Acho que deve haver inteligência russa tentando fazer o que pode para sustentar o regime. Isso sim, é muito provável. E também possivelmente algum outro país, porque é preciso lembrar que, bom, Irã e Rússia assinaram um acordo que é como uma espécie de OTAN entre eles, é um acordo de defesa mútua. Eles assinaram 2 vezes com o atual presidente Pezeshkian, fizeram uma assinatura e depois fizeram de novo, repetiram a assinatura no ano seguinte. Eu imagino também que seja para mandar uma mensagem ao mundo de que eles estão bem unidos. A questão é que acontece essa assinatura e uma assinatura. Acho que ele não tem muitas habilidades agora, não pelas circunstâncias, mas pela situação. Não parece ter muita importância, pelo menos em relação à ajuda, digamos, do exército ou algo assim. Você não se lembra dessa?
Qual foi o país lá no sul da antiga União Soviética que também teve muitos protestos? E para onde mandaram soldados? Os russos. Você se lembra desse senhor? Muito curioso, porque eu me lembro do Turcomenistão, dessas regiões do sul, né? Esse senhor aí, sempre muito engravatado. Vamos ver se você lembra dele agora. Mas você se lembra de fazer um monte de protestos nesse país e começar? Não, o Sul? No sul começaram fortes protestos. Eu já sabia, pois já é da Ásia, não desse país, então os protestos ficaram intensos. E a Rússia manda sua ajuda. E depois vem a guerra da Ucrânia. Isso foi antes da guerra da Ucrânia, então antes da guerra da Ucrânia. E diz: você vai me retribuir o favor, senão não entro numa guerra. E realmente não entra. Acho que é aquele baixinho, não, presidente baixinho, mas não. Vai saber. A questão é que Cazaquistão, esse mar Cazaquistão aqui. Então, digamos que dentro dos acordos também existem traições, né? Ou seja, não é como se os acordos sempre tivessem muita validade. Sim, Sim, é esse casinho. O Omar Tokayev quer dizer também que ele não concorda com muitas coisas com a Rússia? não, e digo, naquela ocasião ele foi salvo pelos grandes protestos. Todos já diziam que ele estava fora. Esse ditador é um daqueles ditadores que quase não chamam atenção. É um país também com pouca população, não é um país assim, nesse sentido muito, como se diz, muito cheio de gente de muitos tipos. Nesse caso, né, o Irã, a grande diferença é que tem muita gente que está conectada com outros países, que tem estudos, há muitas universidades. Tudo isso também lhes dá uma visão de mundo que faz com que queiram mudar seu país, né? E também, esse ponto é importante, né? E o que mais? Saudações para Alf. Alf também está aqui. Bom também, diz Lili Oli. Aquela veio o vento e derrubou árvores, diz Lili. Gente, que agora acho que está chovendo. E eu acabei de lavar a roupa, sim. Acho que sim. E essas crianças não me dão atenção. Acho que seria pouco profissional eu me levantar para ir pegar a roupa. Saudações para Peg, que fala sobre democracia de verdade para o Irã, sem intervenções nem teocracia. O melhor, o ideal seria que eles mesmos tirassem o regime, né? Isso seria o mais saudável. E além disso, que ficasse bem claro que o governo é escolhido pelos iranianos. Saudações para Gerês, como você está? Para Senhor X, para José Sarate. Aqui em casa está fazendo 8 graus, mas tudo tranquilo. Eu adoro o frio, diz Sarate. Saudações, Sarate. Saudações, Sarate. Boa noite, saudações a Pixel Cat. Diz, já espirrou? Saúde, dinheiro e amor sempre, diz Leonardo Etripep. Se as decisões econômicas da Venezuela vão ser dirigidas e administradas pelos Estados Unidos, pode-se dizer que é uma ditadura estrangeira na Venezuela, diz. Minha casa está com graus, mas tranquilo. Eu adoro frio. Saudações, Sarate. Por quê? Por que que não se faz essa mudança? Por que não se... Porque no final, quem é que tem o poder sobre a população? O poder diz: na minha casa graus, mas tranquilo, frio, saudações, Sarate. Diz: na minha casa graus, mas tudo tranquilo, adoro o frio, diz Sarate. Pois seria muito estranho, seria uma coisa híbrida, não seria como uma ditadura híbrida estranha. Não sei se há na história algo assim parecido, com esse nível de hibridização, não tão curioso. Mas, segundo o que diz Marco Rubio, são fases, né? Ou seja, o que ele afirma e tomara, né? Porque realmente há algo mais profundo. E que não seja só vamos deixar assim, mas que a próxima fase realmente traga estabilização. E depois, aí sim, um movimento em direção às eleições ou a uma mudança já democrática em que teriam que acontecer, então, de novo, eleições. Mas sob quais condições? Condições sob mais repressão ou eleições com um monte de presos políticos? Ou seja, sob quais condições? Não, essa é a grande pergunta. Aí, né? Diz Walter, saudações para Walter Osório. Benedicto Vilegas diz sim, desculpa. Desculpa. Se isso ocorresse, os Estados Unidos não poderiam mais pegar o petróleo como quisessem, certo? Ainda assim, poderiam haver acordos para negócios agora e futuramente com outros países. Mas não poderia continuar.
Você não é obrigado a me dar isso, não deveria ser assim. Saudações para Benedicto Villegas, que diz: há uma união da China também enviando armamento, o Irã tecnologia. Pois é, eles enviaram combustível para os mísseis e há pouco tempo detiveram um navio. Lembra? Eu disse. Comentamos a notícia. Os Estados Unidos da América já tiveram um navio com armas chinesas para o Irã. Depois não se falou mais. Mas sim, eles já enviaram, mas daí a eles irem ou mandarem algo que seja mais óbvio, acho difícil. Saudações para Lundo Torres, saudações da Venezuela. Olá, Lundo. E Emma Pepe diz: depositei na conta da Loxo. Muito obrigada, Emma. Obrigado, Emma. Abraço. Sou grato à comunidade que nos apoia. Na verdade, bem, para nós é super importante todo esse apoio e graças a vocês podemos estar aqui todos os dias. Não é evidentemente o que faz com que isso seja possível. E bem, aí na descrição estão várias formas de apoiar o canal. As mais utilizadas ou as que são mais simples ou mais fáceis de usar para mim. Se você mora em outro país, é PayPal ou YouTube, certo? Essas são as principais formas. Eu recomendo. A série Fallout da Amazon está muito boa, quase parece que prevê o futuro. Já assistimos a primeira temporada. Sim, já queremos ver a próxima. Acho que agora é só um episódio. Só isso, sim, é um episódio por semana. Saudações para Dan Pérez, Chavo Ruco e Ofé Mendes, ela diz. Saudações, Panterita, diz Fabi. Que se apoiem para as compras, diz Fabi. Saudações, Fabi. Pois é. Saudações, sim, pois é. Saudações para Carlos Martins, ela diz. Às vezes me parece que Trump facilita muito para si mesmo. Ele mesmo torna as coisas muito fáceis para ele. Ou seja, tipo, deixa eu ver, imagino, não sei, é a minha interpretação, né? Não é isso. Ou seja, ele mesmo cria os próprios obstáculos, ou como funciona isso? Me chamou a atenção essa edição do Colberto. Quem é ele? Não é Colberto, deixa eu ver. Te falo, eu esqueço, como se chama esse comandante? Mas acho muito engraçado, porque é o que alguns pediam pro Trump, e isso eles levam como comédia. Não é Jon Stewart? Jon Stewart, ele edita de forma hilária, porque sempre nesses conflitos, o que os presidentes dos Estados Unidos faziam era dizer, bom, vamos atacar, vamos dizer, não sei, tipo, o Afeganistão por causa do 11 de setembro, ou seja, vamos combater o terrorismo. Ok, vamos atacar, como é que chama, esse Saddam Hussein, porque ele tem armas de destruição em massa, vamos atacar. Assim, nem sempre era o verdadeiro motivo. A ideia sempre é, vamos contra os maus, né, e pronto. Quer dizer, nunca, jamais você pensaria que um presidente fosse dizer vamos pegar o petróleo do Iraque ou vamos por sei lá o quê, né? Todo mundo na mídia ou nas críticas diz é por causa do petróleo, é interesse, né? Donald Trump diz, vamos pegar o petróleo da Venezuela. Ele nem tenta esconder isso, né? Sem filtro? Ele não tem filtro. E aí, de repente, ele surge com outros políticos, como Marco Rubio, que tem mais experiência e entende mais de política. Ou este, como é mesmo o nome, Nancy Graham, esse congressista republicano. Quando estão nessas coletivas de imprensa e Trump está lá, eles dizem, né? Vamos contra o narcoterrorismo, pela liberdade dos venezuelanos, certo? Ou seja, tudo isso. E depois tem um vídeo onde está a Graham dizendo que vamos contra os venezuelanos, porque são narcoterroristas. E aqui e lá. Trump entra e insiste. E o petróleo e não sei o que continua no mesmo assunto. Ou seja, sim, obviamente todos os países que têm interesse querem fazer negócio, né? E querem se aproveitar dos seus negócios, né? Ou seja, não é como se um dia o Putin simplesmente decidiu e disse vou invadir a Ucrânia, assim do nada, porque sim. Obviamente há muitos interesses envolvidos ali, tudo o que é a Crimeia. Toda essa região está cheia de petróleo, além de outras questões. E é assim, né? Sempre há interesses em outros territórios, como na Síria, que é outro assunto. Lá tem acontecido essas guerras e guerras e guerras, porque toda essa região é fundamental, né? Ou seja, você está no meio do Oriente Médio, entre a Ásia e a Europa, tudo junto. Essa região é perfeita para ter uma base ou interesses, o que quiser. Assim como a Groenlândia agora, ou seja, agora a Groenlândia, pois é, com o Ártico derretendo e essa ideia de que em breve, ou seja, bom ou ruim, né? Mas, ou seja, eles estão aproveitando, né, a desgraça de toda essa região estar derretendo para dizer, vamos aproveitar isso. E vai ser uma rota comercial agora? Mas
Nessa rota tem um pedação de terra que, bom, é bem interessante de se ter ali, que se chama Groenlândia. Sim, diz que é em rublos. Estamos a 2 graus, sensação de -4 e está tranquilo. Semana passada a sensação era de 18 negativos. Agora está quente e agradável, disse Astrid. Sobre a roupa já era. Francisco, mande um abraço para Carlos que diz, vejo cinza. No desfecho da situação do país caribenho, sim, parece difícil. Quer dizer, Não está claro para onde vão ou o que acontecerá. Saudações para Polly e Prince, fazia tempo que não te víamos. saudações, Polly. Muito bem, saudações para Edilce, Sendênio também. E ela diz que para nós, ok, saudações. Também diz, oi, estamos graças a Deus. Saudações, Polly. Saudações também para Tapatia. Ela disse, o interesse tem que ir exatamente. Exatamente, o interesse precisa ser específico. Saudações, 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 como você está? Como você tem estado? Muito bem, ele diz. E quando eu saio para qualquer coisa, vou caminhar à beira do Lago Erie e coloco minha roupa térmica. E que frio. Não, já resolveu com isso. Rublos. Então, saudações a todos que nos mandam imagens. Da outra vez o Aurélio nos mandou também. Nos mandou imagens lá do Novo México. Essas imagens são sempre bem-vindas. De ver esses climas tão diferentes que vocês estão vivendo por aí. Pelo menos para nós. Gus 23. Como você tem estado? Muito bem, Panterita Mandrade? Gabriel Duran Castro, excelente trabalho. Muito obrigado também pelo seu comentário, Gabriel, diz Charlie. Os Estados Unidos compram petróleo do México, diz. Saudações, como você tem estado, Charlie? Muito bem, diz este. Que vergonha que você passa. Conversando aí, desculpa, estão se metendo em políticas privadas. Bom, o que mais? Diz Leonardo Pérez, se Donald Trump vai controlar o petróleo e a economia da Venezuela, ele vai ter que deixar o bigode igual ao do Maduro? Haha. Pois vocês viram que outro dia a gente colocou no Donaldo Trump e ele estava com o bigodinho do presidente, não o presidente. O presidente? O novo presidente da Venezuela. Saudações para Jiré, que diz não ter relação, mas quer compartilhar. Minha cachorrinha está bem. Engraçado porque ela destruiu um pote de tinta, ai, foi demais, e os pelos do peito dela ficaram roxos, fluorescentes. Ok, e ela anda meio doidinha com a papega, haha, vai, fica bem. Saudações. Saudações, muito boa noite. Aconteceu com a gente que a Yoko mordeu uma abelha e ficou com metade do rosto assim, super inchado, parecia engraçado. Sim, foi engraçado. Uma vez também estávamos acampando em Veracruz. Sim. E então na mochila a gente tinha um daqueles sprays de pimenta, né? Sim. Para a segurança. Por precaução, caso tentem te roubar. Foi uma viagem de Monterrey até Veracruz de carro. Sim, então nós acampamos, sabe, no mar e tal, né? E bom, né, lugares de camping, mas mesmo assim, né, aí entra a questão e tal. E então nós tínhamos um cachorro que era muito bom para encontrar coisas, quer dizer, ele era um farejador, né? Tipo, um beagle é um farejador, né? Sim. É um farejador, sim. E então, bom, isso chamou a atenção dele, o cheiro fez ele começar a morder, a gente não percebeu, estávamos dormindo, de repente acordamos porque ele estava chorando, porque caiu pimenta nele. Quer dizer, ele estava lambendo areia, né? Sim. Ele estava comendo areia. Lambendo a areia para aliviar a coceira, né? Obviamente, todo mundo ali com aquela sensação de ardência nos olhos e tudo mais. Mas enfim. Mas tenho certeza de que a dele foi pior. Sim, claro. Mas enfim, ele não fez de novo, não mordeu mais nenhuma garrafa. Nenhuma garrafa estranha. Sim, não, é que realmente o jogo foi muito intenso. Saudações para, diz Mars. Os Estados Unidos não precisam do petróleo da Venezuela. O interesse é que ele não fique com os chineses. A China explora a Venezuela há anos em troca de tecnologia militar e de vigilância. Acho que esse é o primeiro ponto. Se precisa do petróleo, claro que precisa. Olha, vou te dizer por quê. É um petróleo muito pesado. E já disseram que é um petróleo muito denso. Quem vocês acham que está passando? Faz tempo, né? Houston tem um problema, como no filme ou como na realidade da Apollo, mas enfim, Houston tem um grande problema. Agora, nas refinarias, eles precisam desse tipo específico de petróleo para poder continuar refinando. E bem, o pouco que podiam comprar do pouco que a Venezuela produz, eles compravam agora. Pois bem, vai ser ótimo para eles porque vão conseguir todo esse petróleo.
Agora, é muito pouco o petróleo que produzem. Ou seja, agora a capacidade petrolífera é equivalente a 0,9% da Venezuela. No máximo, colocando no máximo, chega a um ponto percentual a nível global. Então, não é um percentual que realmente faça disso um grande negócio. Nesse sentido, eu concordo com o que ele diz. Mais do que isso não é, ou seja, se eles precisam, porque realmente precisam, mas não é algo que vai mudar muito para eles. O que acontece é que você limita, então, o avanço justamente na parte que mais preocupa os Estados Unidos, em relação ao avanço chinês, que é na questão militar. O que preocupa é que eles já estejam no continente, militarmente falando, e que, de repente, acabem construindo uma base. E isso não, agora você já tem eles aqui no continente, né? Essa é a parte que mais preocupa eles. Por isso dizem, ok, podem fazer negócios na Argentina, Equador, México e até nos Estados Unidos. O problema não é o negócio, o problema é a questão militar. O problema é a parte estratégica de, ei, vamos controlar o canal do Panamá ou não vamos controlar? Ou seja, esse tipo de coisa é justamente o que eles não querem permitir nos Estados Unidos. Isso faz parte do que está acontecendo, né? Saudações para Albino Pérez, este canal é excelente, obrigado Albino. Muito obrigado, Albino. Também para, diz Guires, diz, nada a ver, não, mas eu li este, saudações para Fabis também. Boas sementes divinas, Pepe, saudações, cheguei tarde, me atualize. Obrigada por me manter informada, saudações a Juan Vasquez. Boa noite, Juan. Em que parte você parou ou acabou de chegar? Como está o pessoal? Podemos fazer um resumo. São tantas coisas que é melhor para você. Sim, tem de tudo. Me fala sobre algo e te atualizo, mas não sobre tudo. Porque se a gente já esqueceu, já está na metade, diz Davi Parra. Os chineses já davam muitos empréstimos ao governo e eles gastavam e em outras coisas. Diziam que iam construir pontes e nunca faziam. Não faziam, não eram feitas, claro. O que de repente a China fazia em outros países, por exemplo na África, era que diziam, eu mesmo vou construir pontes para você. Ou seja, todo o empréstimo, mas quem constrói sou eu. Sim, porque senão o dinheiro ia embora voando ou mudava de mãos? Acontece um golpe de estado e pronto. Marilena não. Se os bichinhos são descuidados, aprontam e se metem em encrenca. Parabéns aos aniversariantes e melhoras aos doentes. Saudações, Marilena. Não, mas tem cachorrinhos que você, assim, principalmente quando são filhotes, que, nossa, é impressionante. Você para de olhar por 30 minutos e se eles estão aprontando, nesse tempo já comeram um cacto, já fizeram assim, tem uns que são super arteiros. Saudações para Miel Divina, ela disse. Bom, o assunto do Irã é o próximo. O que aconteceu com o Irã-Teherã? Você quer saber o que aconteceu com o Irã? É esse o assunto que você quer saber sobre Irã-Teherã? Eles estão no que eu chamo de fase final, certo? Ou seja, para mim é assim, uma fase final. Ou o fim do regime, ou o fim dos protestos. Mas eles estão em um ponto em que, vão começar a tomar decisões mais fortes. Já estamos vendo que há uma paralisação, até mesmo na questão do petróleo. Ou seja, hoje começou uma greve no setor petrolífero. O que mais pode vir depois disso? Ou seja, o que mais pode paralisar um país como o Irã, além da questão do petróleo? Então, se você tem as universidades paralisadas, quero dizer, pense que cada estudante das universidades, que são das 17 universidades que estão paradas, cada estudante que está protestando, é um estudante que possivelmente tem seus pais, suas mães, seus avós, enfim, ou seja, ele tem toda a sua família ali. Eles ficam super preocupados porque estão nas protestas, mas por outro lado, se acontecer alguma coisa com eles, eu digo isso porque acabei de ver a imagem do necrotério, né? Então havia filas de pais, sim, procurando seus filhos, ou seja, filas de pais. Mas cada um desses pais que tem um filho protestando, evidentemente também estão muito revoltados. É o mínimo que podem sentir com o regime. E dessas pessoas, muitos deles são funcionários do próprio governo, são burocratas, são. Então é um país que não ataca a si mesmo como faz agora. Todo esse regime acaba não funcionando e colapsa, pois quem vai querer trabalhar no dia seguinte? Se perdeu um filho, não sabe onde ele está, ou mantém em casa, ou talvez seja filho de um amigo. Mas no final, é esse medo, esse nervosismo que estão vivendo agora nessa região. Então, para mim, essa é a fase que estão vivendo agora. Por isso, o Sr. X comentou isso há pouco.
Astrid também me disse à tarde, esse Gerês também é uma. Vai ser uma noite interessante hoje, ou seja, vai ser uma noite para ficarmos acordando durante a noite, né, e vendo o que está acontecendo. Caso algo grave aconteça, vamos comentar como quando ficamos até 1 da manhã falando sobre o Maduro. 3 da manhã. 3 da manhã, estávamos lá e no dia seguinte de manhã. Então, relatar já a queda oficial de então sim, pois possivelmente vai ser outro fim de semana daqueles intensos, né? E então, eu nem estava com vontade de sair, ainda mais com esse frio, né? Então, bom, com muito prazer vamos estar aqui conversando. Em resumo, é isso que está acontecendo. Melvina comenta, a Pemex agradece, mas a senhora do palácio afirma que todos somos donos da Pemex. Quero receber algum lucro. E no final sempre foi uma empresa estatal que, bem, o que ela gerou basicamente é absorvido, vamos dizer assim, no bem-estar, por assim dizer, do país. Mas só que, bem, essa empresa tem que gerar lucros, tem que crescer, tem que não. E isso é o que, bem, não se vê, né? Pelo contrário, né? Ela parece, na verdade, mais desgastada. Os amigos que temos trabalhando lá na Petróleos nos dizem que está tudo bem, mas que é tudo antiquado. Basicamente nada mudou. Eles não pagam bem. As pessoas que trabalham lá vivem bem do jeito que você quiser, mas dizem que não há uma boa segurança, tudo continua mais ou menos igual. Ou seja, não é como se estivesse sendo renovado, não está. Então, eu digo, não é como se estivesse caindo, decaindo, como aconteceu com a Petróleos de Venezuela, sociedade anônima, mas sim, digamos, é lamentável. E a situação da refinaria, então, outro assunto complicado também. Luiz Manuel diz: Olá, Pepe. É verdade que Trump quer atacar o México ou Sheinbaum já respondeu? Saudações. Bom, ele disse isso toda vez que precisa chamar atenção ou gerar alguma reação, né? Ele traz esse assunto à tona, né? E agora ele volta a falar sobre isso. Sim, houve reações também de republicanos e de mogartas dizendo para ele que isso simplesmente não pode acontecer, que não deve acontecer. Ainda mais com um país que colabora, que é amigo, que é... Enfim, em todo caso sim colaboração, como aí sim nesse ponto. E eu vi até pessoas muito críticas da presidenta, né, ou do governo, que saíram para dizer que nesse assunto não, ou seja, nesse assunto, aí sim eu apoio 100% que não se deve permitir intervenções à força. Nunca. Sim, democrático, claro, com problemas e confusões, mas não é assim que funciona, ainda mais com um país amigo. Então, nesse assunto me chama muita atenção, porque realmente houve alguns, né, pessoas por aí, influenciadores, né, supostamente começaram a dizer sim, que é a intervenção que se... E evidentemente eles foram detonados. Aí sim detonaram eles de todo tipo de gente que falaram, olha, espera aí, calma camarada, porque não é assim que as coisas funcionam. E insisto, bom, eu tenho certeza de que é possível, digamos, fazer uma colaboração muito profunda, muito interessante, e sim, é possível, digamos, diminuir o problema do tráfico. O importante é que as coisas sejam feitas direito, certo? E que não seja como essa constante improvisação que faz esse Trump, não, que é basicamente improvisação, 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 baseada nas circunstâncias. Às vezes ele acerta na jogada, mas também pode ser improvisação. Também exagerei. Sim, Lili, aconteceu comigo. Estava com um taser na bolsa e acionei em mim sem querer. Resumindo, sim, dói. Pois é. Imagino você. Pessoas maiores precisam de mais choques de taser, como dizem. Sim, imagino que é como o álcool, né? Ou seja, quanto maior você for, menos o taser te afeta. Digamos que sim, então é isso. Segundo Adam Pérez, a diplomacia com o Irã é como xadrez. Todos explicam as jogadas, ninguém move as peças certas e o tempo passa. Saudações, Adam e Davi Parra, diz ela. Na Venezuela há muitos iranianos. Quem imitou? Não sei, mas suspeito de alguém. David. Saudações, David? Saudações, David, como você tem estado? Muito bem. Saudações, Cristóbal, ele diz. Maduro só come pão e água na prisão. Saudações para Reage, ela diz: Oi, acho que cheguei tarde, mas saudações da cidade das manifestações. Saudações Reage, saudações também para Pixel Cat, ela diz. Quais cidades das manifestações? Saudações, muito bom. Sim, é verdade. Os aviões de inteligência têm voado. Mas já faz meses, é isso mesmo, passam e passam, estão lá, os aviões,
entram e saem, são praticamente, na maioria das vezes, drones. São drones de inteligência que têm entrado. E como se sabe disso? Porque eles ligam o transponder, então dá para saber, para quê? Quer dizer, porque se não ligassem a gente nem ficaria sabendo, né? Mas eles ligam o transponder de propósito. É para se mostrar, né? Para dizer, estamos aqui, não estamos escondendo nada, é pressão, faz parte do psicológico também ficar fazendo esse tipo de pressão. Olhem, bom, na verdade eu tenho uma matéria aqui sobre isso, sobre o que tem acontecido. Deixa eu pegar aqui. Vamos mostrar porque isso aqui é, interessante, evidentemente não essa parte. Isso foi postado por Luiz Cárdenas, jornalista da MBC Notícias, E ele colocou essa imagem no Twitter. Não, ali está o logotipo da JLM Notícias, ou seja, na verdade é a JLM que publicou isso. José Luiz Morales, bom, também jornalista, né? E ele colocou essa imagem. Onde esse movimento foi visto aqui nessa área? Sim, de acordo com o que relata Luiz Cárdenas, ele disse. O avião Diamond DA-6MPP foi detectado realizando operações ICR sobre Talpa de Allende, uma área ligada a supostos acampamentos do cartel, Jalisco Nova Geração, onde se acredita que Nemésio Ceguera poderia estar se refugiando. Então, realmente há movimentos, mas isso já se tornou constante, não é? De repente, ficamos sabendo por esse tipo de ferramenta, pelo Fly Radar, e aí de repente não, né? Ou seja, de repente não, de repente. Só se sabe que eles operam, mas não dizem, né? Acho que agora já existem movimentos talvez mais visíveis para... Vamos, sim, exatamente. Principalmente drones, né? Sobretudo drones. Sim, já houve alguns aviões também de inteligência que têm se aproximado da Baixa Califórnia. Aviões mesmo. E drogas, não? E outros também, navios que têm se aproximado por ali, pelo Caribe, não pelo Pacífico. Esse tipo de movimento também tem sido visto por lá, né? Sim, ele diz. Que país vamos deixar para nossos filhos? Ele diz. Cristóvão. Saudações, Cristóvão. Como você tem estado? Saudações, saudações. Diz Sarate. É que Maduro não soube fazer as coisas direito. Foi muito descarado vendendo cocaína para a Flórida. Recebeu o que merecia por suas ações. Diz Sarate. Saudações, Sarate. Saudações, Sarate. Saudações, sim. Muito descarado, você tem toda a razão. Mauro afirma que a Venezuela financiou campanhas de democratas nos Estados Unidos da América. Saudações, Mauro. Mas isso eu não sei. Diz Charlie. Como é sua voz? Maduro pagou campanhas de democratas nos Estados Unidos da América. Bom, até a campanha. Espera aí, até a campanha de Donald Trump também. Ah, e Delcy também investiu dinheiro. Delcy Rodrigues doou $500 mil à campanha de Trump. Vamos falar a verdade. Ou seja, esse tipo de governo, esse tipo de coisa, coloca dinheiro onde puder, seja em democratas, republicanos, tanto faz, e eles vão aceitar o dinheiro. Ou seja, isso não para, porque depois começam a se irritar, não é que não, quer dizer isso aí. Esse dinheiro chamou muita atenção, porque foi através da Petróleos de Venezuela S.A., Estados Unidos. A Petróleos de Venezuela S.A. também tem operação lá nos Estados Unidos, e através dessa empresa colocaram $500 mil. Na época, você lembra daquele evento específico que o Trump fez? Foi um evento que o Trump fez, e então, olha, $500 mil foi um evento. Isso que ele fez, sim, não, mas foi um evento. Mas digamos que sim, eles colocam e acham que, em parte, esse dinheirinho que entrou é por causa do que ele favoreceu. Não é que esses $500 mil façam diferença para ele, já que para o Trump não significa nada, mas é pelo princípio. Esse tipo de coisa importa para ele? Se você demonstra um certo respeito, pode ser que também seja recíproco até certo ponto. Até certo ponto. Quem era o presidente do Egito ou... Também... Colocou 1 milhão. 1 milhãozinho. E com isso já diz que ele morreu? São muitas leis para eles, ela fala. Marilena, hoje não estende a mão, sou eu. Ao tentar ultrapassar numa curva, quase fomos atingidos e tive uma torção no pescoço. Pessoas imprudentes quase frearam na nossa frente e saímos da estrada. Se cuidem. Helena, vocês ainda estão em Chihuahua, saiam. Tem que ter muito cuidado nas ruas, estradas, etc. Porque tá complicado, tem muita gente imprudente. Sim, diz. Mas PP, depois de tudo que está desmoronando, ainda dão plantações de banana. Diz que petróleo para o regime cubano. Sei que no México a gente dá.
que ainda manda, né? Você diz, imagina só. O que eu não entendo é que eu vejo que nos Estados Unidos a gasolina só cai e cai e cai. Acho que agora está tipo $1 e pouco em alguns lugares e aqui continua igual. Quer dizer, em teoria o preço da gasolina está caindo internacionalmente, então por que aqui continua tão caro? Não sei se chega até aqui, tá complicado esse assunto aí, e já tá tipo 25, 27, imagina só. Quer dizer, já tá mais de $1 o litro. Lá nos Estados Unidos é o galão durante esse período, e o petróleo acabou de dar uma pequena subida. Pode ser. Tem que continuar acompanhando essa semana, né? Mas para os amigos que acompanham isso, vamos ver se é assim mesmo ou não. Mas assim, a olho nu, olha, sim, o petróleo rompeu para cima, mas agora já caiu de novo. Mas vocês percebem que não tinha rompido a tendência de baixa? Agora vejam como não tinha rompido, não tinha rompido, não tinha rompido, não tinha rompido. Isso é em períodos de um dia e aqui rompeu. Só estou vendo agora. Ainda não tinha percebido porque estava bem entediado. O petróleo não faz nada. Subia e nem chegava nessa linha e caía de novo, e subia, caía de novo. Mas agora fez isso, e isso já é alguma coisa. Bom, como vocês podem ver, atípico, né? Digo, eu achava que em algum momento tinha que romper um pouco, subir e talvez se manter aqui enquanto não dispara. Mas esse rompimento é um pequeno alerta. Segundo isso, Trump pretende reduzir o petróleo para $50. Atualmente está em 58, ou seja, essa é a ideia. O barril... A ideia do Trump é baixar o barril. Por isso também estão interessados no assunto. Quando diziam não, não quero, não posso, quem falou? Senhor X, Mars ou outro? Sobre o petróleo. Importa muito, sim, porque ele percebe que baixar o petróleo para $50, se é que consegue, o que não é fácil. Primeiro fez acordos com o Oriente Médio e o Oriente Médio prometeu, e está fazendo, produzir 3 vezes mais petróleo para baixar os preços. E depois tem a questão da Venezuela, e depois tem a questão do fracking nos Estados Unidos, que conseguiu baixar o preço do petróleo. Porque é mais fácil conseguir as permissões. Real baby, real. Sim, essas permissões com eles são fáceis, eles liberam e fazem o fracking que quiserem. Então, se conseguir baixar o petróleo para $50, ele consegue, em relação à pressão para Putin, ele teria de sobra. E se não, haveria dúvidas de que, vamos ver, ou seja, o petróleo está baratíssimo? Não entraria dinheiro entre a pressão dos bloqueios, entre a pressão do preço baixo, então não está entrando uma boa quantidade de dinheiro para a Rússia para sustentar a guerra. Então seria facilmente controlável. E aí sim isso se torna uma virada interessante, né? Além disso agora, ter essa possibilidade de um preço baixo e você ser quem sabe quando o preço está baixo e quando vai subir, isso também te gera Sim. um grande potencial de ganho. Mas agora não. Ou seja, agora ele ainda está irritado com Putin porque Putin continua dificultando aquele prêmio que ele quer conquistar, que é: eu acabei com a guerra entre Ucrânia e Rússia. É um movimento ligado ao petróleo, pois busca causar impacto. Saudações para Davi Párrago. É que não tinha mais, eu disse. Como foi, Sr. X? Mas realmente eu não fui. Saudações para Márcia e Sr. X. Saudações a Zenaida Aguilar. Que Deus permita que Trump vá à Nicarágua e tire o ditador Daniel Ortega, odiado pelo povo, diz Zenaida. Tomara. Saudações para Zenaida. Veja só o que diz Marx. Aliás, sobre o tema do ouro, o ouro está prestes a bater novo recorde histórico. Na semana passada, isso aconteceu no dia 6, não, foi nesta semana que terminou. Dia 6, que quase parecia que o ouro ia romper, e no dia 9, sexta-feira, porque hoje não abre. Então só na segunda-feira veremos se ele rompe, mas se na sexta, que normalmente é um dia um pouco baixista, quase rompeu. Eu acho que sim, pode romper. E se o ouro romper, provavelmente a prata, o platina e muitas outras coisas, metais, podem disparar também. Tem sido uma semana bem estranha, porque essa semana teve essa alta. Bom, já teve uma correção aqui, mas teve uma alta, né? As empresas de tecnologia também subiram bastante essa semana. Bom, fechou. Olha só, máxima histórica no Standard & Poor's. 500 máxima histórica das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, fechou na sexta-feira. Hoje,
Quer dizer, hoje fez... Bom, desculpa, ontem fez máxima histórica e é muito louco porque nem é mais notícia, né? Quer dizer, claro, se você entrar nas notícias de finanças, com certeza vai encontrar. Mas não é uma notícia que chama muita atenção. Por quê? Bom, por causa de como as coisas estão, né? Existem notícias mais interessantes. Este diz: vou espalhar o boato de que Putin imita Trump dançando e zomba dele. Tem que fazer aí uns Vídeos. dela uns dias, Não fazendo assim de que é... porque esse aí nem dançando brinca. Este aqui diz que a gasolina não baixou. Olha só, não diz? Aqui o galão tem uma média de mais de 4 dólares. Ah, não, sim, quer dizer já sim, caro. Quer dizer, o preço varia, então com certeza digo, aqui no México também varia, mas não tanto, sim, não tanto, diz José Mendes, saudações das Ilhas Canárias. Muito obrigado, saudações, dizem. Nas Ilhas Canárias não há canários e nas Ilhas Virgens não há. Saudações para José Mendes. Este, diz Mars, o que está subindo é o cobre, diz Mars, também, diz Morinho. Isso do petróleo é um acordo do Partido Revolucionário Institucional e Partido Acção Nacional, isso não é novo e já faz muitos anos. Você está certo. Desde o Partido Revolucionário Institucional e Partido Acção Nacional, Partido Revolucionário Institucional e Partido Acção Nacional, eles têm vendido ou dado petróleo de graça para Cuba? Sim, isso é verdade. Isso também precisa ser muito claro e é uma realidade. Ou seja, não é um assunto exatamente bom que o Morena fez outros acordos e que não sei o que criou essa empresa, não sei o que, o bem-estar e não sei o que, para fazer o petróleo. Mas isso sempre foi assim. É preciso lembrar que, especificamente, o Partido Revolucionário Institucional foi um dos maiores apoiadores do regime de Cuba. Ou seja, então, nesse sentido, aí realmente o Partido Revolucionário Institucional não pode vir dar lição de que não, que você não. Ou seja, compadre, você. E bom, na verdade, a EL no seu momento, o governo mexicano também estava operando e repassando as informações. Quando havia algum tipo de rebelião ou qualquer coisa assim, ajudavam eles e também era retroativo. Ou seja, quando, por exemplo, havia aqui um caso em Monterrey, por exemplo, um caso de um rapaz que sequestrou uma garota, uma moça que era filha de um governador. Ele a levou para Cuba pensando, não, pois em Cuba vão me ajudar, porque, bem, era um rapaz que era da Liga. 2 de setembro, né? 2 de setembro? Sim, é uma liga de esquerda radical. Ele vai para Cuba dizendo, olha, se vão me ajudar, né? E os cubanos o pegaram, o prenderam e foi. Ou seja, me explico, quer dizer, não permitiram, né? Libertaram a moça e tudo. Quer dizer, não iam se meter em um problema com um país e muito menos com um governo que vinha apoiando eles. Nesse caso, então, o primeiro, quer dizer, o que eu te digo é isso, aí está a questão. Ele diz Márcio. Eu comecei a comprar ouro quando estava, quer dizer, quando passava de 1.000. E a prata, 14 bom. A prata está aqui em 70, agora não está em 70 e não sei quantos, já está a prata. Você conseguiu um bom lucro aí? E o caso dos joalheiros e de toda a galera que trabalha com ouro e prata? Imagino que se comprar bem, o lucro é ótimo, né? Sim, a Revolução de Fidel foi organizada no México. Sim, aqui junto com o pessoal. Treinaram e tudo, sim. Diz Dan Pérez. Irão ou não ao Irã, eis a questão. Essa está ótima. Este quem diz? Diz Adam Pérez. Saudações. Saudações ao senhor X. Não fui eu. Você não leu para ele, vou mais para baixo, diz o senhor. O presidente realmente perdeu a vontade de atacar Taiwan e está praticamente quietinho, diz o senhor X. Olha... Por sinal, falando de Taiwan, apareceu para mim um filme, hein? Que ganhou em Cannes, de Taiwan. Vamos conferir, há vários trailers, parece interessante. Depois vejo sobre o que é, não sei do que se trata, então não estou recomendando agora. Você sabia? Tem um comediante chamado Louis Mack que imita muito bem o Trump e faz piadas sobre as guerras que ele disse ter vencido. Vou dar uma olhada. Wismar, para mim, o que não me convence 100% é o novo que colocaram no Saturday Night Live. Sim, acho que não. Não acho tão engraçado, mas não sei se é culpa dele, se é culpa dos que fazem as piadas. Sim. Que bom que você se coloca no lugar deles. Não era esse antes. Como se chama? Este? Baldwin. Baldwin, sim. E se eu receber um vídeo curto para assistir, após a imitação do "Ah, vá, eu confiro",
A Pátia manda isso no Twitter ou em outro lugar? Mas sim, vou conferir, disse ele. O papagaio é o papagaio é... Ah, já sei quem é ele. Certo, o papagaio é pequeno. Ah, já. Já sim, fala igualzinho, já vi, mas como ele não faz isso... Como eu não vou conferir... Sim, depois é MacLeod. Depois é MacLeod, sim, depois MacLeod, eu vou conferir. De saudações, Patia Panterita, Benedicto Lilio Ponzapon. Saudações, como você tem estado? Muito bem? Vamos, pessoal, lembrem-se que estamos no WhatsApp, estamos no Telegram, lá temos canais e enviamos a notificação das lives, mas também estamos no X, também estamos no Facebook e também no Instagram. Um abração, fiquem bem e tenham um ótimo final de semana. Estaremos aqui desde cedo até de madrugada. Se for preciso reportar algo por causa da agitação, estaremos aqui transmitindo os acontecimentos. Um grande abraço, muito obrigado Lili e Patia, a todos os membros do canal. Um enorme abraço por manterem e apoiarem este canal. Um abraço também para todos que nos enviam um superchat e para toda a comunidade que está inscrita. Obviamente não. Saudações, Jerez Armando Roble. Saudações até Kobe Roble. Saudações. Saudações, Luciérnaga. Luciérnaga, abraço. Martim, todos, senhor Tiz, obrigado. Nos vemos depois. Até logo. Interrompemos a programação. Obrigado por sintonizar, de verdade. Isto é PP ao vivo, a verdade é intensa, dura, o insólito é real, duro. Aqui a gente analisa, enfoque global, não fique de fora, conecte no canal PP ao vivo, controlando o sinal PP e Astrid mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita, ative o alerta, não perca o fio, até a próxima. Sim, senhor, fizemos a chamada. Inscreva-se.